Quando se trata de animações, com certeza o Estúdio Ghibli é uma grande referência em fazer animações de qualidade, mas dentre tantos filmes bons desse estúdio japonês, por onde começar? Quais são os melhores filmes? É sobre isso que eu vou falar aqui nessa lista. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada. Se você ainda não conhece o canal, eu tô por aqui toda semana trazendo críticas de filmes sobre os lançamentos do cinema e também do streaming, e também às vezes com vídeos especiais como esse. Então, para não perder nenhum vídeo novo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Esse é um vídeo que vocês já me pediram muito aqui no canal, quando eu fiz críticas de outros filmes do Estúdio Ghibli e também de outros filmes de anime, e eu vou deixar o link aí na descrição de alguns dos vídeos que eu já fiz aqui. E recentemente ficou mais fácil de assistir aos filmes do Estúdio Ghibli, porque eles entraram no catálogo da Netflix. Pelo menos quando eu tô fazendo esse vídeo, eles ainda estão no catálogo, o que gerou curiosidade de muita gente que ainda não conhecia o estúdio. Então, antes de começar essa lista, onde eu vou falar os melhores filmes do Estúdio Ghibli, na minha opinião, ok? Eu acho legal falar um pouquinho sobre a história do estúdio. O Estúdio Ghibli é um estúdio de animação japonês fundado em 1985 pelo Hayao Miyazaki e o Isao Takahata. Esses que são os autores da maioria dos filmes que eu vou comentar aqui nessa lista. Das 10 maiores bilheterias de animações no Japão, 6 são de filmes do Estúdio Ghibli e 5 filmes deles já concorreram ao Oscar de melhor animação, inclusive um deles ganhou, que é um filme que eu vou comentar aqui na lista também. Essa lista vai ser de trás para frente, do pior pro melhor. Foi bem difícil decidir quais são os melhores, porque o Estúdio Ghibli tem muitos filmes bons, então eu decidi selecionar os 7 melhores filmes, na minha opinião, para essa lista, mas tem uma surpresa se você ficar até o final do vídeo. Então vamos logo pro filme número 7, esse que é um filme bem recente do Estúdio Ghibli, e um dos últimos que eu vi também. É um filme que eu gostei muito, porque é uma das obras mais sólidas ou líquidas do Estúdio Ghibli, que é Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar. Ponyo é um filme de 2008, escrito e dirigido pelo Hayao Miyazaki. A gente acompanha um garotinho de 5 anos que faz amizade com um peixe dourado, o qual ele chama de Ponyo, e que começa a se transformar numa garotinha. O que esse garoto não sabe é que ela é uma princesa que veio do mar e que está se apaixonando por ele. Só pela sinopse vocês já podem ver o quão criativa é a mente do Hayao Miyazaki. Isso é algo que acompanha vários filmes do Estúdio Ghibli, e esse talvez possa ser um bom filme para você começar a ver os filmes do estúdio se você ainda não conhece. Isso porque, além de ele ser um filme infantil, ele é bem mais simples de entender, ele tem uma pegada que se assemelha muito aos filmes de animação que a gente está acostumado aqui no Ocidente, onde os filmes são mais humorados, que é o caso desse filme aqui. Os personagens do filme, principalmente as crianças, eles são muito fofos e eles têm uma ingenuidade que é muito cativante, o que no caso da Ponyo faz ela também ser uma personagem que tem muitos momentos engraçados no filme. Esse filme também demonstra duas características bem marcantes do Estúdio Ghibli que eu já vou falar mais aqui no vídeo, que é o protagonismo de personagens femininas fortes, principalmente quando são princesas. Inclusive esse filme ele lembra muito Pequena Sereia da Disney. E a outra característica também é a preocupação com questões ambientais, que é algo que a gente vê comentado de uma forma bem sutil nesse filme aqui, mas tem mais em outros que eu já vou comentar na lista. Mas nesse a gente, por exemplo, vê a cidade sendo inundada ali pelo mar, né? Então tem muito dessa questão da interação do ser humano com a natureza, ou da própria relação do garotinho com a Ponyo. Ponyo é um filme muito fofo e divertido, é um filme excelente para assistir com crianças, e acho que por ele ser tão sólido em vários sentidos, de história, de entretenimento, ou visualmente também, eu acho que ele merece um lugar nessa lista. Sexto filme também é um filme sobre uma das princesas do Estúdio Ghibli, e que tem um dos visuais mais marcantes desses que eu vou citar aqui, que é o Conto da Princesa Kaguya. O Conto da Princesa Kaguya é um filme bem mais recente do Estúdio Ghibli e que foi escrito e dirigido pelo Isao Takahata. Ele é baseado no conto do Cortador de Bambu, que é um conto clássico japonês e é conhecido por ser um dos contos mais antigos que se tem registro. Na história a gente acompanha uma garotinha que é encontrada dentro de um tronco de bambu por um fazendeiro. Esse fazendeiro pega essa garotinha e a leva para casa para criá-la com a sua esposa. Ela cresce de uma forma anormal, ela fica grande muito rápido e vira uma mulher muito bonita e muito atraente.
E nisso ela chama a atenção de vários homens ali no reino, incluindo príncipes e também o imperador do Japão. Eles pedem a mão dela em casamento, mas como ela não tá interessada em nenhum deles, ela fica dando objetivos impossíveis deles cumprirem, e nesse meio tempo ela tenta se desprender desse destino, que é o de se casar com alguém que ela não quer. Esse é um filme legal, principalmente pela temática, que eu acho que é bem relevante, principalmente hoje em dia. O Isao Takahata pega essa história que é um conto muito tradicional japonês e coloca a personagem numa posição ali em que vai muito contra esse pensamento conservador e tradicional que existia no Japão naquela época. E isso é o que a princesa Kaguya representa, é essa força contra essa repressão machista do que estavam tentando impor para ela, e ela tentando seguir o caminho que ela queria seguir, não de que um homem queria fornecer para ela. Fora que o filme tem uma estética muito marcante, que é como se fosse essas pinturas clássicas japonesas, então ele é todo feito meio que à mão, por assim dizer. Foi um filme que demorou muito tempo para ser produzido, inclusive, por causa desse estilo, e ele também, inclusive, foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2015, então é um filme que vale muito a pena conferir, o conto da Princesa Kaguya. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui, eu vou deixar na descrição, vai aparecer um card aqui em cima também se você quiser assistir a crítica. Quinto filme da lista, esse aqui que é um dos filmes mais fofos e mais importantes do Estúdio Ghibli, que é quase impossível você ter visto alguma coisa sobre o estúdio e não ter visto o rosto desse bichinho aqui, que é o Meu Amigo Totoro. Meu Amigo Totoro é um filme de 88, dirigido e escrito por Hayao Miyazaki. A animação conta a história de duas garotinhas que se mudam para o interior com o seu pai para ficarem mais próximas da mãe, que está bem doente. E lá no meio do mato, elas acabam conhecendo e ficando amigas de vários espíritos e criaturas que protegem a floresta e embarcam em várias aventuras. Nisso, elas conhecem o Totoro, que é esse personagem aí que virou o mascote do Estúdio Ghibli. Sempre no começo dos filmes, quando aparece o logo do estúdio, aparece o rostinho do Totoro. Esse aqui é um dos filmes essenciais dessa lista que você precisa assistir se você quer conhecer mais sobre o Estúdio Ghibli. Porque o Totoro, não sei como é que pronuncia direito, além de ser um personagem icônico do estúdio, ele também é um filme infantil que tem essa roupagem muito mágica daquele universo fantasioso que ele cria para falar sobre crianças lidando com um assunto pesado que é a doença da mãe. É uma dinâmica que a gente vê se repetindo depois nos outros filmes do Estúdio Ghibli, que inclusive tem aqui na lista. E o filme tem uma sensibilidade muito legal para balancear o peso desse lado mágico e infantil do filme e também o lado mais sensível da história para crianças, que são esses espíritos que protegem a floresta e ajudam elas durante a história, durante esse momento difícil da vida delas. Ele é um filme bem fofinho, bem leve, vale a pena demais você ver Meu Amigo Totoro. Quarto filme da lista, não vou me estender muito para anunciar, é O Castelo no Céu. Castelo no Céu é um filme de 1986, dirigido e escrito por Hayao Miyazaki. Esse foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli e é impressionante ver como até hoje ele é um filme que envelheceu muito bem, num sentido positivo. Esse é um filme que desde cedo deu uma pincelada ali na paixão do Hayao Miyazaki por aviões, que é uma coisa que a gente vê se repetir em outros filmes do estúdio e inclusive no Vidas ao Vento. A gente acompanha a história de uma garotinha que tem uma pedra mágica com poderes e ela está sendo sequestrada e no meio do transporte dela ela acaba se perdendo e conhece um garoto que vai ajudar ela a se livrar dessas pessoas que estão sequestrando ela, e nisso também ela vai descobrir mais sobre o seu passado e desse poder que ela tem por causa da pedra. Esse é um filme que também volta nessa questão da preocupação com questões ambientais do Estúdio Ghibli, que é um assunto que a gente vê se repetir, e é muito bacana para você educar para crianças também. E que também, além de tudo, é uma história épica e muito divertida. O filme todo é uma jornada mágica, eles recebem a ajuda de uns piratas aéreos e tal, eles ficam num tipo de avião muito louco, então tem muitas cenas no céu. A cidade de Laputa também é uma cidade que suspensa no céu, ela é muito grandiosa, e a animação também é muito bonita, por isso que eu falo que é um filme que envelheceu bem, porque é um filme que ainda você assistindo hoje em dia, ele surpreende por essa grandiosidade que ele tem e tem um ritmo que é muito legal de acompanhar. E isso é importante falar sobre os filmes do Estúdio Ghibli, porque ele tem um ritmo que é um pouco diferente das animações que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Enquanto as animações aqui no Ocidente mantêm o nosso interesse através do humor, com piadinhas ou cenas engraçadas e tal, os filmes do Estúdio Ghibli, eles vão para um outro lado, eles têm uma pegada mais séria. Por isso, para algumas pessoas, os filmes do Estúdio Ghibli podem parecer meio chatinhos. Mas não é que eles são chatos, é que você tem que ir assistir
tendo uma expectativa diferente, porque a proposta deles é diferente. Apesar dele ser um pouco mais sério, ele não tem muita brincadeirinha ou coisa fofinha o tempo todo, é um filme que tem uma jornada muito divertida e uma mensagem que é muito legal também, que é sobre a ganância do ser humano e como isso pode ser destrutivo para o meio em que ele vive. É uma animação que eu recomendo muito e é por isso que O Castelo no Céu está em quarto lugar nessa lista. Terceiro filme da lista, chegou a hora de falar de um dos maiores filmes do Estúdio Ghibli. É um filme que com certeza você já ouviu falar porque ele chamou muita atenção no Oscar, porque ele ganhou o Oscar de melhor animação, que é A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro é um filme de 2001, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki. É uma das obras-primas do Estúdio Ghibli e que tornou o estúdio muito famoso aqui no Ocidente quando ele ganhou o prêmio no Oscar. No filme a gente acompanha uma garotinha que está de mudança com os seus pais, quando no meio do caminho eles fazem uma parada em uma cidade misteriosa e inabitada. E a garotinha se perde ali no mundo mágico e vê que seus pais se tornaram porcos. E ela parte numa jornada de autodescoberta nesse mundo para tentar salvar eles. Esse filme virou os olhos do Ocidente para o Estúdio Ghibli, porque quando ele ganhou o prêmio de melhor animação no Oscar, essa categoria era muito nova, era a segunda edição que tinha a categoria de melhor animação. E o Oscar sempre foi conhecido por ser muito tradicional e principalmente por ser um prêmio que zela a indústria de Hollywood. Quando esse filme concorreu ao prêmio e ganhou, isso surpreendeu e chamou a atenção de muita gente. E inclusive o Miyazaki se recusou a ir buscar o prêmio no Oscar, porque ele tem uma rixa muito grande com a indústria cinematográfica americana, pela forma com que ela tenta explorar os seus filmes, e ele não é muito a favor. Esse filme aqui deixa muito claro como a mente do Miyazaki é muito criativa. O filme ele é praticamente um delírio frenético que expressa muitas questões psicológicas da garotinha através de personagens surreais e uma atmosfera mágica que é muito marcante. Esse é um filme que você pode assistir várias vezes e sempre vai ter uma coisa nova que você vai conseguir interpretar, porque muita coisa no filme é simbólica. Alguns dos personagens ou criaturas que estão ali no filme representam pessoas que a garotinha conhece ou medos que estão na mente dela, e também tem muita referência à mitologia japonesa no filme. É uma animação que é muito rica nesse sentido criativo, porque é tudo tão estranho, são tantas cores, personagens esquisitos, que não tem como você não ficar de boca aberta com a qualidade dessa animação. É uma aventura imperdível e eu acho que A Viagem de Chihiro é um filme essencial para qualquer pessoa que goste de filmes. Sério. Em segundo lugar, vamos falar desse que é talvez um dos filmes mais maduros e mais violentos do Estúdio Ghibli e que com certeza marca pela sua grandiosidade, que é Princesa Mononoke. Princesa Mononoke é um filme de 97, dirigido e escrito por Hayao Miyazaki. Ele é um dos filmes mais clássicos do estúdio e é uma aventura onde a gente acompanha um guerreiro que é atacado por um demônio e infectado por uma maldição. Ele vai para as terras de outro clã procurar a cura para sua maldição e acaba se envolvendo em uma guerra entre humanos e deuses da floresta, onde conhece a Princesa Mononoke, criada por lobos. Esse foi um filme que era para ter sido o último antes do Miyazaki se aposentar, que foi uma coisa que ele tentou fazer várias vezes durante a sua carreira e até hoje ele não se aposentou. E por causa disso, o filme tem um clima de uma aventura épica, né? E com um tom muito diferente de outros filmes do Estúdio Ghibli, que geralmente são mais mágicos ou divertidos. Esse aqui tem uma pegada mais séria, mais adulta, com várias cenas de luta e até com sangue, que é algo que a gente não está acostumado a ver nos filmes do Estúdio Ghibli. Esse também é outro filme que traz essa questão da preocupação ambiental, porque o reino que a gente acompanha ali, ele está minerando um material da natureza, e isso está afetando a natureza de uma forma em que os deuses agem às vezes contra os humanos para tentar protegê-la, né? Enquanto os humanos também estão brigando entre si. A qualidade da animação também é surpreendente, o cuidado que eles têm para pintar os cenários e a natureza ali é muito bonito de ver, principalmente ali no final do filme, que eu não vou dar spoiler, tá, gente? Eu nunca dou spoiler aqui nos meus vídeos, mas no final do filme tem uma coisa ali que a animação faz que você fala, caramba, como é que eles fizeram isso? Ele usa alguns efeitos ali que são muito impressionantes para uma animação bidimensional. Princesa Mononoke é um dos filmes mais marcantes do estúdio e que com certeza merece esse segundo lugar na lista. E vamos pro primeiro filme da lista, esse que é o meu filme preferido do Estúdio Ghibli e que infelizmente ele não tá na Netflix, ele não tava nesse pacote que eles compraram, mas foi o filme que mais me marcou do estúdio, claro que por um gosto pessoal, mas também porque ele é um filme muito impactante, é um filme muito emocionante, que é O Túmulo dos Vagalumes. O Túmulo dos
dos Vagalumes é um filme de 1988, dirigido e escrito por Isao Takahata e inspirado num livro do Akiyuki Nozaka. No filme a gente acompanha dois irmãos que ficaram órfãos tentando sobreviver no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, depois que bombardeios americanos destruíram sua casa e sua família. Esse é um dos filmes mais emocionantes do Estúdio Ghibli, porque ele pega um assunto que é muito delicado, que foi a guerra para o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E ele dá essa visão de como isso afetou as pessoas que viviam lá. O filme é baseado nesse conto do Akiyuki Nozaka, onde ele relata a própria experiência dele quando teve o bombardeio de Kobe, que é a cidade onde ele morava, e que no filme a gente vê contado de uma forma que é muito sensível. É um filme que é bem diferente de todos os outros aqui dessa lista, porque ele tem essa pegada mais pesada, infelizmente, e ele relembra algo que é muito importante a gente rever, que é ver como a guerra é prejudicial para nós, como humanos e como sociedade. Eu duvido você assistir esse filme sem sentir vontade de chorar, porque a trajetória daquelas crianças realmente é muito triste e o filme aborda assuntos tão delicados como a morte, a perda e a esperança de uma forma tão poética e bonita, que é realmente muito emocionante e isso faz ele ser um filme tão marcante para mim. Eu recomendo muito O Túmulo dos Vagalumes, é um filme que infelizmente não tá na Netflix, como eu falei, mas recentemente a Versátil relançou ele aqui no Brasil em Blu-ray, em DVD, então é uma grande oportunidade aí de você assistir esse filme imperdível que eu recomendo para qualquer um que goste de cinema. Eu acho que é um filme essencial. Então é isso, essa foi a lista dos melhores filmes do Estúdio Ghibli pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui vai a surpresa que eu comentei que teria no final do vídeo, porque o estúdio tem vários filmes bons e muitos ficaram fora dessa lista, mas eu acho que vale fazer uma listinha aqui pequena de menções honrosas e indicações, que são O Castelo Animado, de 2004, do Hayao Miyazaki, As Memórias de Marnie, de 2014, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser ver, eu vou deixar um card e também o link na descrição, Memórias de Ontem, de 91, do Isao Takahata, Sussurros do Coração, de 95, que é um filme muito fofo, muito delicado, e também Náusea do Vale do Vento, esse que não é um filme do Estúdio Ghibli, mas ele foi um filme muito importante por tornar o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata famosos e poder surgir o Estúdio Ghibli. Então é um filme muito importante para a história do estúdio. E também deixa aí nos comentários qual o seu filme favorito, ou quais são os seus filmes favoritos do Estúdio Ghibli. E esse vídeo especial está sendo possível por conta do apoio de pessoas como o Mário Barbosa e várias outras que apoiam o Sessão Comentada lá no Apoia-se. Então considere também se tornar um apoiador do canal e manter o canal existindo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser sempre avisado sobre os vídeos novos e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.